Olá, muito boa noite. Nós vamos dar início a mais uma reunião de estudos do livro Entre a Terra e o Céu. E hoje nós vamos estudar o capítulo 22, Irmã Clara. Então vamos rogar aos espíritos protetores que nos amparem, que nos orientem, para que possamos ser o mais transparente possível, o mais fiel possível à doutrina espírita, na transmissão, nos comentários da obra estudada na noite de hoje. Que assim seja. Então vamos, iniciar o nosso capítulo 22, chamado Irmã Clara. Lembrando que você está assistindo uma gravação. Se você precisar de algum tempo a mais para localizar o capítulo 22, você dá uma pausa aí no vídeo e depois você tira da pausa, aperta o botão triângulozinho do play para que possa continuar assistindo, tá ok? Então vamos lá, nesse capítulo 22, que é intitulado Irmã Clara, a gente vai entender por que Clarencio ele se dispôs a pedir auxílio a uma terceira pessoa, a irmã Clara, para a transformação de Odila, né? E a gente vai, uma das coisas que a gente vai estudar no capítulo de hoje é sobre a importância do uso da voz, a importância da voz na nossa conversação. Então, é um capítulo assim, bastante importante que a gente pode utilizar as informações, o aprendizado de hoje no nosso dia a dia. Né? É um aprendizado que vem do mundo espiritual que nós podemos utilizar aqui na Terra, no nosso dia a dia, na nossa convivência, na nossa conversação. Tá ok? Então, vamos continuar. Aliás, vamos iniciar o nosso estudo. Vamos começar a ler o texto e fazermos os devidos comentários. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Vamos lembrar, gente, que Odila é a primeira esposa do Amaro, ela já estava desencarnada e ela estava obsediando a segunda esposa dele, estava obsediando a Zulmira e estava também tisicando lá o próprio Amaro, né, que é o Armando, né? Então, ela estava lá falando, gritando, nem falando, gritando, estava aos gritos com ele, ela não conseguia ter uma conversação normal, estava gritando com ele. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva, rebelado, ou para junto de Amaro, paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Então, se dependesse da vontade do próprio André Luiz, ele estaria lá próximo ao Hilário e a Mário, ele gostaria de acompanhar o desenrolar da história do Mário Silva e do Amaro, para saber como vai ser, né, o dia deles. Que lembra, eles, né, se deslocaram, né, tiveram aquele encontro no mundo espiritual, né, afastados do corpo físico durante o período de sono. E o que eles passaram lá não foi nada agradável para eles. Então, retornando ao corpo físico, eles não guardariam boas sensações, não se lembrariam do que aconteceu no período do sono, né? Mas eles não acordariam com uma impressão boa, né? Não acordariam bem dispostos. O Mário Silva, por exemplo, quando ele retornou ao corpo físico, quando ele acordou, ele teve palpitações, teve vertigens, né? Então, a depender da vontade do André Luiz, ele continuaria lá próximo a eles para acompanhar esse caso, para ver que com o aprendizado, né? Para ver o que ia acontecer. Mas
o Clarencio os levou, né, para outro caso, né? Agora eles deveriam focar em Odila, né? Deveriam focar no caso da Odila. Então vamos lá. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores, né? Formava um tapete de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia a atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigia com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? Não lhes favorecera o retrocesso de memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma, ou seja, a Odila? Então, para André Luiz, olha que interessante. Para o André Luiz, o Clarencio, né, com todo o seu cabedal de conhecimento, né, o Clarencio estava sendo um grande professor para o André Luiz e para o Hilário também, porque ele estava resolvendo, né, estava trabalhando os problemas do Armando, do Esteves, né, e todo aquele pessoal, né, envolvido, né. Se ele estava conseguindo resolver aquilo com tanta maestria, com tanta eficiência, por que que ele não conseguiria também ajudar a Odila, que estava trabalhando como obsessora perante a Zumira, né? Por que que não ia conseguir ajudar a resolver esse problema da Odila, né? Por que que ele teria que procurar uma outra pessoa, né? E aí a gente precisa lembrar também que muitos benfeitores espirituais, eles recorrem a outros espíritos para trabalhar o problema, né? Mas vamos em frente que nós vamos descobrir o porquê, né, disso aí. O ministro ouviu-me tolerante e redarguiu. Iludes-te. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficiente ou suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado. Então veja só, gente, o Clarencio está sendo muito sincero e sendo muito humilde, né? Ele já tem alguma força magnética para poder fazer aquela regressão de memória, aplicar passes muito eficientes, mas ele faltava que ainda ele dizia que ainda faltava para ele o sentimento sublimado, né? Suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Olha só, o Clarencio, ele se coloca numa posição de humildade mesmo, né? Apesar dele ser ministro, ele é ministro em nosso lar, né? O André Luiz já sabia disso, claro, né? Porque o André Luiz já havia participado de outros trabalhos semelhantes, inclusive lá no livro Mundo Maior tem um caso semelhante, né? E às vezes a doutrinação ela não resolve certos casos. Às vezes esclarecer intelectualmente o espírito sofredor não resolve, tem que ser pelo exercício do amor, né? E o Clarencio, ele, na sua humildade, não se via em condições ainda de ter esse exercício suficiente do amor. Então, por isso que ele estava se dirigindo, pedindo a ajuda da irmã Clara, que nesse sentido ela seria mais evoluída com ele, no sentido do amor, um amor mais sublime, algo mais real, que possivelmente ela que certamente
ela já tinha vivenciado essas experiências, né? E desenvolvido um amor mais elevado, mais sincero, mais elevado do que do próprio Clarencio. Dispunha-me a desfechar novo interrogatório. Contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Cercada de arvoredo, aí eles foram lá para o lugar onde está a irmã Clara, né? Cercada de arvoredo, que servia de enfeite espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se-nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Até certo ponto, não nos enganáramos. Nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. No entanto, mantinha em casa verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar, né? Então não era aquele lugar, não era uma instituição como era a instituição onde estava a Blandina, né? A Blandina trabalhava com as crianças, mas ela, né, a irmã Clara, trabalhava com jovens, né? Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. Então, quando eles chegaram, a irmã Clara estava dando uma aula para 40 pessoas, né? E ela vai convidar o André Luiz e o Hilário para participarem daquela aula. Interessante que não era, né, uma escola, digamos assim, convencional, né? Mas aquela aparência de lar, aquela aparência de aconchego, né? É aquele ambiente de aconchego, de lar doméstico. Vamos continuar aí. De olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificamente o semblante, com os traços aristocráticos do rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador rogou escusas pela nossa interferência no trabalho. Não se incomodem, acentuou a interlocutora, encantadoramente natural. Achávamos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Então, é um curso sobre a importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Então, aquilo ali, na realidade, não era uma escola, no sentido assim mais amplo, né? Mas é um centro de aprendizado. Eles estão tendo uma visão de uma pessoa que está trabalhando com eles alguns tópicos, né? Então, eles não estão tendo aquela visão de professora, de sala de aula, mas uma pessoa que trabalha alguns tópicos com ele, né? E um desses tópicos, qual que é? A importância da fala. Fitando bondosamente, o ministro rematou. Sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. E voltando à poltrona, que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes. Então, vamos ver os tópicos que ela estava estudando lá, né? Na aula que ela estava dando lá. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica.
A mente, olha, é importante, a mente, né? A mente está se referindo à mente, não está se referindo ao cérebro, a mente, a parte espiritual, né? A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força. Nós temos a inteligência contínua. Nós não paramos de pensar. Né? Nós, espíritos, adquirimos o pensamento contínuo. Não dá para a gente ficar um segundo, um milésimo de segundo sem pensar. Então a gente sempre está pensando, então a nossa mente sempre está trabalhando. Então ela vai ser um gerador de força. Né? E radiação vai estar sempre irradiando força. Através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento. Então, positivos e negativos está se referindo à nossa condição de imperfeição. A gente gera coisa positiva, sim, com a nossa mente, mas a gente gera coisas negativas na parte de sentimentos, né? E do pensamento. Produzindo o verbo, ou seja, a palavra, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Vamos só relembrar aqui, gente, que lá no capítulo anterior, a gente viu que a Odila, ela não se continha. Ela ficava falando aos gritos. Ela não tinha controle da sua própria voz. Por isso, o Clarencio foi pedir à irmã Clara o auxílio. Precisaria trabalhar muito a parte do sentimento. E aí a gente vê a importância da fala, né? A importância da entonação, porque não são somente as palavras, saem energias elétricas junto com as palavras que a gente emite, sai vibração junto, né? Então a importância da entonação da voz e como nós podemos modificar a nossa linguagem diária. É importante que a gente faça um esforço para modificar a nossa, né, a nossa fala, a maneira como a qual a gente se expressa verbalmente. Né? Dentro da pausa ligeira que se fizer espontânea, simpática senhora interrogou. Mas, para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim, elucidou a instrutora calma. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Sorrindo bem-humorada, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira da nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos, quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. A cólera, segundo conhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente tem assim mensagens muito interessantes a respeito da importância, né, do desequilíbrio orgânico que nós geramos quando a nossa mente desequilibrada faz
com que nossa boca se torne um processo destruidor. E o espírito que fala essa mensagem é o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né? Em estado de cólera, né? Aquela raiva, aquele ódio que a gente exterioriza, né? Em estado de cólera, nós falamos, não falamos as coisas, a gente vai falando e acabamos, e com isso a gente acabamos nos destemperando, né? Nos desequilibrando psiquicamente, né? E a partir de certo momento, né, a gente passa a não ter controle daquilo que a gente fala, a gente acaba emitindo palavras junto com emoções que a gente nem sabe que a gente falou, né? A gente vai falando, vai encolerizando, vai falando, aí a gente acaba emitindo palavras que a gente nem vai se lembrar mais do que emitiu, a gente perde o controle daquilo que a gente está falando mesmo. E a gente, às vezes a gente tem alguém esbravejando, falando e tudo, e o outro está lá mais tranquilo, com mais paciência, como foi o caso lá do Mário Silva, xingar, brigar, esbravejar, e o Amaro, mais tranquilo, não entrou naquela sintonia, não entrou naquela frequência. Mas se os dois estiverem no mesmo pico, aí a coisa realmente fica feia, né? Porque a cólera, ela pode trazer momentos irreparáveis, né? Inclusive para quem emite, né, esses xingamentos, essas práticas, né, de fala encolerizada, né? Pode gerar gastrite, né? A gastrite nervosa. Tem gastrite nervosa, né? A pessoa ficou nervosa, né? Falando com cólera, desenvolve ácido clorídrico no estômago, né? Da gastrite. AVC, né? Aquele coração palpitante, né? Agitado, né? E também problemas na laringe. Então tem várias perturbações que se somatizam no nosso corpo físico, porque o corpo espiritual já fica totalmente perturbado, né? Então vamos continuar aí o texto. Um moço, com evidente interesse nas lições, argumentou: e se substituíssemos o termo cólera por indignação? Irmã Clara pensou alguns instantes e redarguiu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado d'alma, por vezes necessário. Então a irmã Clara está dizendo, às vezes é necessário nós nos indignarmos. Ficar indignado é diferente de ficar encolerizado. Então nós temos o direito, podemos nos indignar, sim. E muitas das vezes é necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz, tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. Isso quer dizer que nós precisamos reeducar a forma como a qual nós falamos. Principalmente, né, aquelas pessoas que têm o hábito de ficar falando, xingando e etc. e tal. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma voz assim, digamos assim, muito forte, muito chamativa, né, muito impositiva.
Mas a questão não são somente as palavras que a pessoa fala, mas exatamente a tonalidade da voz. Teve uma vez que eu estava ouvindo essa pessoa, estava em frente, eu estava num determinado local, né, num imóvel, e essa outra pessoa estava num imóvel na mesma rua, em frente ali, na casa em frente. E a pessoa estava falando lá, né, conversando com uma outra pessoa, uma determinada discussão. Eu pensei que estivesse brigando, que estivesse até xingando. A pessoa não estava xingando, não estava falando palavrão, não estava falando isso, mas a tonalidade da voz, a impostação da voz era de tal maneira que parecia que a pessoa estava agredindo, estava xingando um monte de coisa, não estava. Mas olha só, embora não tivesse saído palavras, né? Os palavrões, mas a tonalidade de voz levava a isso. Então essa comparação não é comparação, então, tem energias elétricas elevadíssimas ali que geram um campo eletromagnético muito negativo e a pessoa que está ouvindo aquilo pode receber aquilo tudo, vai afetar negativamente se ela estiver nessa sintonia. Assim como a distribuidora de energia elétrica, no caso aqui em Minas Gerais, por exemplo, em Santos Dumont, a CEMIG, ela tem que controlar a tensão, que tensão é que muitas pessoas falam, voltagem, né? Tensão, 110 volts, 127 volts. Então, a distribuidora de energia elétrica, ela tem o dever de manter a tensão dentro dos níveis, porque se a tensão, ou seja, a voltagem, né, como se diz por aí, mas a gente vai falar tensão, né? Se a tensão elétrica subir muito, ela vai queimar os equipamentos dentro da casa da gente, né? Então, a concessionária de energia elétrica, ela tem que ter a sua responsabilidade de manter aquela tensão elétrica dentro dos limites em que as máquinas, né, os equipamentos elétricos podem comportar, senão vai queimar tudo. Da mesma forma, a nossa voz, né? Se a gente não se reeducar, se a gente continuar naqueles hábitos antigos de ficar falando um monte de coisa, transmitindo aquelas energias negativas, a gente vai prejudicar os outros e a gente principalmente, né? Agora, em nos indignar, falar em colorizado dá esses problemas todos, mas indignação já é outro caso, né? Nós temos o direito de ficarmos indignados, sim, com aquilo que é ilícito, né? Mas às vezes quando a gente está numa discussão, numa conversa, ou mesmo numa discussão, nós ficamos indignados, né? A gente não pode confundir indignação com falta de educação. Falta de educação no falar é outra coisa. Lutar por nossos direitos é justo. O que não é justo é exaltar a voz quando nós estamos perdendo uma discussão. E geralmente, quando a gente está perdendo uma discussão, a gente fica exaltando a voz. E nós passamos a agredir verbalmente a outra pessoa, né? Podemos reclamar, sim, mas sem perder a paz de espíritos. A paz de espírito, né? Podemos reclamar, mas sem perder a paz de espírito. Eu posso até estar com a verdade, eu posso até estar com a razão, mas eu não tenho o direito de humilhar o outro, né? Então nós precisamos nos policiar para isso, nos reeducar na maneira como a gente conversa, como a gente fala, é muito importante. Senão isso pode prejudicar a gente mesmo, causar um desequilíbrio psíquico, né? E, ante a Assembleia, que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade em todas as circunstâncias será sempre a nossa melhor conselheira, mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior.
Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Olha só, a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta de nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Olha só, para a gente raciocinar, né? Quando nossa mente desequilibra, nós podemos conseguir desequilibrar outras pessoas, né? Quando a nossa mente está desequilibrada, a gente pode desequilibrar outras pessoas. E é aquele negócio, né? Quando nós pisamos no calo de alguém, esse alguém demonstra quem realmente é, né? Lembra lá da Odila? Né? No capítulo anterior, a Odila, ela estava tão transtornada que ela não conseguia mais conversar com ninguém. Ela só gritava. Ela não conseguia falar, não conseguia manter um diálogo. Ela só ficava gritando, né? E o Clarencio, ele sabia que havia uma pessoa que irradiava muito amor. É possível essa pessoa ajudar a Odila. Por isso o Clarencio foi pedir ajuda à irmã Clara. Um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse em vulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações de voz, como, por exemplo, a gaguez e a diplofonia, né? A diplofonia é uma perturbação de voz que é caracterizada pela formação simultânea de dois sons na laringe, né? Tem dois sons. Eu não tenho o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Colocar um vídeo aqui com esse caso de diplofonia. Eu tenho um vídeo aqui de diplofonia, né? Diplofonia. Veja aí, gente. Veja e ouça o que é isso. Está observando, gente? Tem dois sons. A pessoa está emitindo a sua voz e durante alguns períodos ali aparecem dois sons distintos. Vou colocar mais uma vez aí, mais um pedacinho do vídeo. Aí fica isso aí, tá? É isso que é diplofonia. Então vamos... vou voltar aqui no nosso parágrafo para pegar aí o contexto. Irmã Clara, como devemos interpretar as... Então vai fazer uma pergunta, né? Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações de voz, como, por exemplo, a gaguez e a diplofonia? E aí a irmã Clara vai responder da seguinte forma. Um instantinho aqui, deixa eu ver aqui se está tudo ok aqui. Tá rodando direitinho. Então a irmã Clara vai responder da seguinte forma a respeito da gaguez e da diplofonia. Sem dúvida, informou a instrutora solícita, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e através dela, né, da voz, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem
compelem-se ao trabalho de recuperação no silêncio de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-nos ao bem. Então, é uma questão da nossa educação, da educação íntima, chamada reforma íntima, né? São vícios que nós carregamos, né? São esses vícios que a gente ainda traz, né? Traz os requisitos do passado, né? Requisitos de perseguições que a gente já fez no passado, né? Quando passarem a ter domínio sobre a sua mente, sobre o seu corpo, né? Quando nós conseguimos ter esse domínio, o nosso corpo ele vai ser beneficiado, né? Pois não terá essa descarga elétrica mental, né? Envolvendo o nosso perispírito, que está comprometido. Porque quando dá essa descarga elétrica mental aí tão negativa, vai desequilibrar o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que consequentemente vai se somatizar no nosso corpo físico. Lembrando, gente, que lá no Livro dos Espíritos, na parte da lei de sociedade, os espíritos superiores dizem que Deus não deu ao ser humano a voz à toa, não. Ela deu ao ser humano a voz como instrumento de socialização, para que pudéssemos nos comunicar, dialogar e evitar as brigas. Trocar informações com mais facilidade, nos aproximarmos, nos entendermos, e não para não nos desentendermos. Então, a voz foi um instrumento que Deus deu ao homem para que nós nos entendêssemos uns com os outros, né? Vamos continuar aí o nosso texto. A orientadora, que falava com absoluta simplicidade e a maneira de um anjo maternal, dirigindo-se aos filhinhos, comentou ainda por alguns minutos o tema singular com surpreendente primor de definição. Então ela falava para os alunos como se estivesse falando para os filhos. Olha o amor natural que se externava da irmã Clara, né? Não era aquela como se ela fosse, né, uma professora lá, né, toda intocável com outros alunos. Ela se colocava com eles como se fossem seus filhos. Quando Jesus conversava com as pessoas, ele às vezes sentava, agachava, principalmente com os pequeninos, para ficar no mesmo nível. Jesus não tinha aquela de querer se impor aos outros, mas ele expunha e falava no nível da pessoa, no nível de entendimento da pessoa, né, que eu estivesse ouvindo. Então, continuando aí. Depois, fim da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo da nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se, né? Falando do caso da Urgila. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Então, olha só, é a importância da mensagem de amor que o Evangelho nos traz, né? Quando tiver aquele negócio, né? Olha só, a irmã Clara lá totalmente atarefada, e o Clarencio foi pedir para ela ir até a terra, a crosta terrestre, para ajudar uma pessoa, né? Ajudar a Odila. E a irmã Clara totalmente atarefada lá, né? Aí nos lembra aquela frase, né, que a gente conhece muito aí, né? Quando você tiver que pedir uma pessoa para fazer uma tarefa, peça a alguém que já esteja com muitas atividades, uma pessoa super ocupada, porque ela vai arrumar um jeito de fazer isso, né?
Por isso que ele procura a Clara, né? Se a gente pedir uma pessoa para fazer uma tarefa, uma pessoa que não está fazendo nada, certamente, ou quase certamente, ela não vai fazer, porque geralmente ela não faz nada por opção mesmo, né? E aquela que já está cheia de tarefas, você pede mais uma tarefa, ela arruma um jeito de fazer, né? De se comprometer, né? Porque a irmã Clara, ela já tinha inúmeras tarefas, e a gente vai ver que ela vai se prontificar a pegar mais essa, né? Então vamos lá. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampado no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Pobre criatura, disse a orientadora comovida, e afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-nos a seguir-nos generosamente, né? Então é aquela história, né? Ela aceitou mais essa tarefa. E tinha que ser mesmo a irmã Clara, porque ninguém pode falar daquilo que não vivenciou, né? Daquilo que não sentiu. A dor e as experiências das pessoas que ajudam aqueles que estão passando pelos mesmos problemas é incontestável. Então, quem já passou por aquilo, quem já vivenciou aquilo, tem moral, tem cabedal, tem como auxiliar o outro, né? Então, isso assim, o capítulo de hoje é essencialmente isso, né? Sobre a importância da palavra. Como a gente tem alguns minutinhos, a gente pode trabalhar aqui, gente, uma pergunta. Vamos trabalhar uma pergunta aqui para o nosso raciocínio, para as nossas reflexões, né? Qual a importância de haver grupos familiares de estudos, né? Englobando-se nele não somente a família biológica, mas a família espiritual, né? Aí a gente vai ver que o estudo ele é valioso em qualquer situação. O estudo ele é valioso sozinho, o estudo é valioso na casa espírita, o estudo é valioso no lar, ou onde quer que a pessoa se encontre. É importante que a pessoa se dedique a algum estudo, né? Na casa espírita é muito importante a gente ter aquela convivência em pequenos grupos, de preferência pequenos mesmo, né? O estudo, a harmonização de um grupo pequeno é muito melhor, muito maior, muito mais fácil se harmonizar ali do que num grupo enorme. Mas, independente de onde você esteja, numa casa espírita, numa igreja, na escola, sozinho, em casa, é importante que a gente estude um pouco para nos esclarecermos. O Allan Kardec, ele recomendou que se formassem pequenos grupos para o estudo e a prática do espiritismo. Kardec não recomendou grandes grupos, mas pequenos grupos. Porque nesses pequenos grupos é muito mais fácil se obter a harmonia entre os seus membros do que em grupos maiores, né? E o estudo do Espiritismo, ele requer, é indispensável, gente, para que a gente estude o Espiritismo, é indispensável um ambiente saudável, um ambiente fraterno. É por isso que a gente incentiva você, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, participe de um grupo de estudos, né? Se hoje você está assistindo um estudo virtual, mas faça um esforço para amanhã, né, o
o mais breve que você puder, participar de um estudo presencial. É muito importante. Um grupo de 2 pessoas, de 3 pessoas, né? 4, um grupo pequeno, é muito bom, vale a pena. Mas é importante, além do estudo, a gente ter um ambiente fraternal. Claro, um ambiente saudável, né? Mas um ambiente fraternal, isso é muito importante. Olha o ambiente fraternal que a irmã Clara dispensou aos seus alunos, né? É muito importante isso, né? Mais do que qualquer outra ciência, estudar o espiritismo num ambiente desses, né? Ambiente fraterno, é muito importante para nós. E é porque a sintonia entre os participantes, ela deve ser a mais positiva possível, para que a inspiração flua e os benfeitores espirituais possam atuar em benefício de todos do grupo, iluminando as mentes e principalmente os corações presentes. E agora, gente, para a gente realmente fechar o assunto, a gente pode fazer aqui um fechamento da seguinte forma, né? Vamos colocar uma pergunta no ar, né? Qual que seria o nosso entendimento do capítulo estudado? Vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião do meu entendimento sobre esse capítulo estudado. Aí você reflita, né? E pense e elabore a sua opinião a respeito desse capítulo. Eu acredito que nós podemos concluir que a palavra, né, esse capítulo, né, com relação a esse capítulo, a gente pode concluir que a palavra, ela é um poderoso instrumento colocado pelo Criador à nossa disposição, à disposição do ser humano. É um instrumento poderosíssimo colocado à nossa disposição, para que nós usemos a palavra em proveito da nossa evolução. E esse capítulo, ele fala da responsabilidade pelo uso da palavra que nós vamos fazer, né? Vai mostrar que a nossa conversa, a nossa fala, ela tem um grande poder transformador de mentes, né? E esse grande poder transformador de mentes é o amor. Lembrando que quando a gente fala, saem energias elétricas, dinâmicas. Ou seja, energia elétrica, ela gera um campo eletromagnético que vai atuar na outra pessoa e na gente também, claro. Então, se a gente está emitindo aquela palavra com fraternidade, com amor, a gente está mandando muitas energias positivas que podem envolver para o bem a pessoa que está ouvindo. E, claro, envolver bem o nosso corpo espiritual, a nossa própria mente, gerando esse ambiente fraterno, um ambiente saudável para nós mesmos, né? E a gente vê, né, que embora o Clarencio, né, ele é ministro, né, lá do nosso lar, embora o Clarencio ele esteja num alto patamar evolutivo, né, com grandes conhecimentos científicos sobre magnetismo, sobre os mecanismos de funcionamento da mente, ele não se sentia com força suficiente para operar a transformação daquela obsessora, né? Então não ia adiantar ele ficar esclarecendo tecnicamente, falando, porque ele não tinha amor suficiente para tocar o coração da Odila, né? Ele não se considerava habilitado a falar aos corações. E a gente lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos superiores recomendam. É importante estudar o Espiritismo, mas mais importante é sentir o Espiritismo. Então, o sentimento ele é muito importante para que nós possamos atuar na nossa mudança espiritual, no nosso crescimento moral. O Espiritismo, ele ensina que o processo obsessivo, que a gente está estudando no caso de obsessão, no caso em especial é da Odila, né? O Espiritismo, ele ensina que o processo obsessivo, ele não deve ser combatido com as práticas ritualísticas, como, por exemplo, os exorcismos, né? Mas ele deve ser combatido com o quê? Com o esclarecimento. É importante a parte intelectual, o esclarecimento, mas principalmente com o amor.
né, com a compreensão. E, para tanto, o Clarencio, que ainda não havia adquirido essas qualidades necessárias que envolvam esses sentimentos, ele resolveu buscar o auxílio da irmã Clara, que já experienciou e experiencia isso praticamente todos os dias, né? E a gente vê, né, que espíritos também elevados, né, como o próprio Clarencio, ele é elevado, é um espírito muito elevado na parte cultural, na parte de conhecimento, né? Mas nos atributos do amor e da compreensão, ele ainda precisava evoluir, né? Por isso, ele pediu a ajuda da irmã Clara. Então é isso, gente. Eu acho que, na minha opinião, né, esse é o entendimento desse capítulo que a gente estudou. O uso da palavra, né, é muito importante o conhecimento, mas então, o mais importante do que isso é o amor. Então, a gente pode esclarecer quem está nos ouvindo, esclarecer as pessoas com as quais nós estamos numa conversa, não somente pelo conhecimento, pela segurança que a gente passa nos nossos apontamentos, mas como pela fraternidade e pelo amor que a gente coloca nas vibrações da emissão dessas palavras. Então nós vamos ficar por aqui hoje, agradecendo a sua participação e já deixando o convite também para a próxima semana. Vamos então pedir aos benfeitores espirituais que nos amparem, que nos deem equilíbrio, para que nós possamos nos manter em sintonia elevada o máximo de tempo que nós pudermos, que possamos, ao irmos dormir, antes de dormir, fazermos uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente fez no dia de hoje, fazermos a nossa prece sincera, pedindo forças, né? Pedindo coragem e determinação para que a gente possa ter uma noite reparadora na companhia de bons espíritos, de bons ambientes espirituais, para que possamos acordar renovados, energizados, com bons sentimentos e procurarmos desempenhar as nossas tarefas do dia com todo o amor, com toda a sinceridade, com toda a boa vontade possível. Muito obrigado, Senhor Jesus. E até a próxima, pessoal. Até a semana que vem.